Glória a Deus. Que bênção, né? Que tempo de louvor, de adoração. Quero compartilhar de uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração ontem. E eu quero continuar fluindo nessa palavra. Quero ser grato ao Senhor, né? Por tudo que nós temos vivido nele. Ontem teve um culto de mulheres aqui, foi espetacular, né? Foi algo extraordinário. A gente brinca que o povo não tem maturidade para vir 2 cultos seguidos, né? As mulheres vieram ontem, não vêm hoje no culto, né? Mas foi algo extraordinário que Deus fez aqui. E ontem eu tive a oportunidade de ministrar a palavra no encontro de casais em Bertioga de manhã, numa conferência lá na Igreja Ancorados à noite. E ainda me recuperando de tudo que aconteceu. Ontem eu brinquei, né, com o pastor Mário, acho que eu me empolguei na pregação de ontem, fui embora todo dolorido, né? Para quem não sabe, faz 10 dias que eu sofri um acidente de carro. E ainda tô com algumas dores no peito, muscular só, dorsal muscular, graças a Deus. E dor no coração, né, ter batido o carro. Mas, para a glória de Deus, estamos vivos, bem. E é interessante que eu tive a oportunidade de desmarcar todos os meus compromissos por causa do acidente. Eu tinha todas as desculpas para desmarcar todos os meus compromissos por causa do acidente. Eu estava marcado já para pegar em Bertioga, e depois que foi chegando próximo do evento, eu fiquei pensando, por que eu não desmarquei? Por que eu não desmarquei? E aí, estando lá, eu entendi o porquê eu não havia desmarcado, porque o Senhor tinha marcado um encontro conosco ontem de manhã naquele lugar. E aí, na sexta-feira, eu fui ver meu carro na oficina, e meu carro está na frente da igreja de um pastor que eu cuido, que eu pastoreio, que é o pastor Cris, um filho espiritual. E eu estava parado na porta da igreja do pastor Cris, esperando o dono da oficina chegar. E o pastor Cris me ligou e falou: pastor, você está onde? E eu tirei uma foto para ele e falei: estou na porta da sua igreja. Ele falou: pastor, não sai daí porque eu preciso falar urgente com você. E em 2 minutos ele chegou na igreja dele e ele falou: pastor, amanhã a nossa conferência, a preletora não vai poder vir, só tem você para pregar. Você prega? Eu falei: puxa, Cris, claro. E aí depois que eu falei claro, eu falei: puxa, o que eu fui falar claro? Para pregar 2 vezes no mesmo dia, uma lá em Bertioga, outra aqui em Mogi. Mas eu entendi que Deus tinha algo muito poderoso para fazer ontem à noite. Teve libertação, né? Pastor Mário vai ouvir a pregação de novo, né? Que eu vou pregar o que Deus falou ontem. Mas teve libertação, pessoas deixando isqueiro no altar ontem, pessoas sendo libertas naquele lugar ontem à noite. De manhã um casal depois testemunhou que eles chegaram brigados, eu nem contei, né? E Deus restaurou ali a aliança deles. Então eu sei que Deus tem algo muito poderoso para realizar na nossa vida e através da nossa vida. E quando eu disse sim para Deus, eu disse para Deus: Deus, eu não tenho nenhuma reserva. E eu abro mão de tudo que é meu para realizar tudo que é seu. Então eu sei que Deus cuidou de mim nesse acidente, e em gratidão a Ele eu não poderia desmarcar para pregar, não poderia negar para pregar, ou ficar em casa cheio de desculpas, dizendo para Ele assim: Senhor, eu não posso. Eu posso, só tô com... Ontem eu até brinquei depois do culto, falei: nossa, acho que eu dei uma abusada, né? Fui muito pentecostal ontem à noite. Mas eu quero compartilhar dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração ontem, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Eu não sei o que Deus, eu tenho orado a isso, que Deus tem falado comigo muito a respeito da vida de Ezequiel nesses dias. Ontem, quando eu fui ministrar essa palavra, eu estava preparando essa palavra. Para quem é pregador da palavra sabe, quando a gente é marcado às vezes muito em cima da hora, a gente fala assim: vou recorrer já a uma palavra que eu tenho guardada, que o Senhor falou comigo. E quando eu fui ministrar ontem nessa conferência,
Deus falou assim: pare e me ouça, porque eu tenho algo novo para realizar. E uma palavra que há muito tempo mesmo eu não ministrava, é sobre Ezequiel capítulo 47. E aí eu fui me lembrar hoje, me lembrando disso, que há pouco tempo eu ministrei sobre Ezequiel capítulo 37. E esses dias eu estava lendo Ezequiel no capítulo 8. E eu fui entender ainda estou buscando entender o que Deus quer falar comigo e conosco a respeito da vida de Ezequiel. Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel, ele foi ensinado nos costumes bíblicos, foi ensinado diante de sacerdotes. Era um homem que desenvolveu o seu ministério muito no que diz respeito ao profético. Ezequiel não era um pastor, Ezequiel não era um apóstolo, Ezequiel era um profeta de ofício que manifestava o reino de Deus. E aqui em Ezequiel, no capítulo 47, diz assim, no versículo 1 em diante: depois disso me fez voltar à entrada de casa, e eis que saíam umas águas debaixo dos umbrais da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Diga assim comigo: águas profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós buscamos no Senhor a revelação desta palavra, a direção no Espírito. Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, o Senhor sabe o que nós precisamos no Senhor nesta noite. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu quero declarar sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor, a revelação da Tua palavra, a revelação, Senhor, da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem está aqui, diga amém. Quem está com a cabeça na janta, diga glória a Deus. Irmão, Ezequiel, ele era um profeta que Deus tinha uma particularidade com ele. Cada profeta tem uma particularidade. Tem um profeta que ele é muito mais baseado na palavra, não que os outros não sejam. Mas tem profeta que ele gosta de ensinar com cunho profético. Ele tem um chamado de ensino, e ele ensina a palavra muito voltado para o profético. Tem outro profeta que é de revelação, que Deus revela para ele algumas coisas a respeito da vida de pessoas, de situação. Tem outro profeta que é mais movimentação. Você vê a profeta Selma aqui. A profeta Selma, toda hora que sobe, pega um copo, amassa o copo, pega na mão, sai marchando, né? Uma profeta muito de movimentação. Ezequiel era um profeta que Deus usava a vida dele muito em visões. Quando Deus queria falar algo com Ezequiel, Deus levava Ezequiel numa visão espiritual para trazer ele para a realidade do que Israel estava vivendo. A gente vai ver isso em Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 47. Algumas situações que Deus pegou Ezequiel e deu a ele uma visão, e explicou a visão para ele.
Nessa situação, Ezequiel ele é levado em visão por Deus à margem de um rio. E ele se vê na margem daquele rio e ele vê um anjo com um cordão de medir. E o anjo fala para ele, então vamos começar agora a movimentação. E diz que mediu 1000 côvados, então ele deu um passo, ele deu alguns passos, né? E deu água até o tornozelo dele. O anjo então mediu mais 1000 côvados, e ele deu mais uma caminhada, agora as águas bateram nos joelhos dele. Ele mediu mais 1000 côvados, agora ele deu uma caminhada e as águas pegavam nos lombos. E mais 1000 côvados, as águas já não davam mais pé para Ezequiel. Ele diz que estas águas eram profundas, as quais ele precisou se lançar neste rio. E logo depois de tudo isso que aconteceu, Deus pega Ezequiel e traz Ezequiel de volta à margem do rio. Quando Ezequiel chega na margem do rio, Ezequiel vê um monte de árvores frondosas e bonitas, e Deus começa a falar a Ezequiel: este é o rio da vida, e por onde este rio passar, vai levar vida e bênção na vida das pessoas que se encontrarem com este rio. É interessante que, se a gente olhar para este texto, a gente se lembra lá de Gênesis capítulo 2, que havia um rio no jardim do Éden, que este rio ficou fechado no jardim quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Aí a gente vai ver também um rio lá em Apocalipse, que agora dá acesso a todos que se achegam a ele. Aí eu me lembrei de uma fala de Jesus com uma mulher samaritana, que Jesus fala para ela assim: do teu ventre fluirão o quê? Rios de água viva. Jesus agora, no novo entendimento, ou agora, pode ser que parafraseando Ezequiel, Jesus está dizendo para essa mulher assim: antes um rio fluía de maneira física e visível, agora um rio vai fluir dentro de você. Aí em outro dado momento, Jesus vai dizer assim: eu sou a água da vida. Em outro momento, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente começa a pensar na visão de Ezequiel e nas falas de Jesus, a gente começa a meditar a respeito do que Jesus faz na nossa vida. Eu não sei o que Jesus já fez na sua vida, e como a profeta Selma falou aqui agora há pouco, será que se Jesus te desse um segundo de uma visão de tudo que Ele fez na sua vida, você seria grato ou você choraria? Quantos livramentos você já viveu no Senhor? Quantas coisas Deus já fez pela sua vida? Quantas coisas Deus já fez pela sua casa? Quantas situações era para você morrer, era para o seu casamento ter acabado, era para você ter passado fome, e de alguma maneira Deus abriu uma porta, Deus abriu um escape para você, e você falou assim: uau, o sustento do Senhor veio aos 47 do segundo tempo, né? Ao cuidado e a provisão de Deus veio mesmo sem eu esperar, ou sem até mesmo eu merecer. Sabe por quê? Porque Ele é o rio de água viva, e por onde Ele passa, Ele leva a vida. Mas aí ele fala, Ezequiel, a um nível de relacionamento. Quando a gente ouve uma pregação, e eu já ouvi algumas pregações a respeito deste texto, e não tem como fugir para outro lado senão a experiência de Deus para mim e para a sua vida, que Ele quer que eu e você nos comprometamos mais com Ele, com a sua palavra. O pastor Mário sempre fala que águas na Bíblia simboliza conhecimento. O pastor Mário às vezes fala água de cima, água de baixo, conhecimento do céu, conhecimento da terra. Mas a Bíblia também vai dizer que nós devemos prosseguir em conhecer quem? O Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais a Deus. Nesta visão aqui, Deus está dando uma visão a Ezequiel, dizendo para ele assim: eu tenho algo poderoso para realizar em Israel, mas eu preciso que Israel se aprofunde mais na minha presença. Eu preciso que Israel me leve de fato
como um Deus soberano sobre as suas vidas. E entre neste rio, entrando neste rio a cada dia, o seu conhecimento será progressivo, e ele vai aprender a viver na minha dependência. Quando fala de águas no tornozelo, está dizendo de um início de uma experiência transformadora. Quem já leu a Bíblia e não entendeu nada? Já aconteceu isso com você? De você pegar a Bíblia e você ler um texto e dizer assim: eu não consigo entender os textos dessa escritura. E aí talvez passado algum tempo e você foi ler de novo, e aí você entendeu aquele texto que antes você não tinha entendido. Isso fala de um início de uma experiência transformadora que nós temos em Cristo. Eu não sei qual é hoje o seu nível de relacionamento com Jesus, mas se as suas águas estão no tornozelo, é uma boa notícia, porque você já entrou na presença dEle. Se hoje ainda as suas águas estão nos tornozelos, isso quer dizer que você já deu o primeiro passo de adentrar ao rio da vida, e deixar esse rio gerar uma transformação em você. Mas todo relacionamento ele precisa ser aprofundado, porque relacionamentos superficiais eles não subsistem. O primeiro passo ele é importantíssimo para dizer para Deus ou para nós mesmos que nós saímos de um lugar de inércia e agora estamos começando a nos movimentar. Eu não sei se você já foi para uma academia, já participou das atividades físicas dentro de uma academia. Mas é interessante, hoje eu vou na academia e eu vejo pessoas na academia às vezes fazendo exercício para o ombro com um pezinho de 1 quilo. E eu fico olhando e falando: gente, o que a pessoa faz com 1 quilo? Eu consigo no auge da minha força fazer o exercício para o ombro, eu levanto 12 quilos. Aí eu olho para uma pessoa que está lá, eu falo: nossa gente, que mudança que vai ter no ombro dessa pessoa com 1 quilo. Aí Jesus fala para mim assim: não se esqueça que quando você entrou, você começou com 1 quilo. Às vezes eu vou fazer um exercício, então eu puxo lá um negócio para as costas, eu não lembro, não sei nome de nenhum aparelho. Faço academia há 3 anos, não sei o nome nem do peso, eu sei o nome direito. Mas tem exercício que eu vou puxar que é para as costas, eu faço com 80 quilos. Aí eu vejo gente começando lá com 5 quilos. Gente, 5 quilos não vai nem fazer cosquinha nas costas da pessoa. E Jesus fala assim: você começou assim. Às vezes nós olhamos para umas pessoas dizendo assim: você pode me explicar um texto da Bíblia? Aí a pessoa fala assim, aí você fala: qual texto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você fala: como que você não entende? Aí Jesus vai falar para mim e para você: um dia você não entendeu, ou talvez ainda não entenda que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Mas isso fala do início de uma caminhada. Isso fala das águas nos tornozelos. A água no tornozelo fala de uma experiência transformadora que está se iniciando na nossa vida. E na visão de Ezequiel, olha, ele adentrou o rio, e então ele começou uma experiência transformadora em Cristo Jesus. Não importa em qual nível do rio você esteja, o que importa é você estar nele. Não importa se ainda suas águas estão no tornozelo, não importa se ainda você está levantando 1 quilo, não importa se você ainda não entende que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O que importa é que as águas já começaram a bater no seu tornozelo, e isso indica que você já está nele. Mas lógico que só água no tornozelo não é suficiente. Se você quer ter uma vida transformada, você precisa dar mais passos para dentro deste rio que se chama Jesus Cristo. Para dentro deste rio que também fala de se aprofundar no conhecimento nele, de se aprofundar em experiências nele. E aí vai dizer então Ezequiel que ele adentrou mais um pouco e ele deu com água nos joelhos. Água nos joelhos fala de relacionamento.
Água nos joelhos fala de intimidade, porque os joelhos eles estão diretamente conectados com a oração. Eu estava até falando isso ontem, lá na igreja de Bertioga tinha uma senhora que chamava Emiliana. Selma lembra, Marinês lembra? A irmã Emiliana era uma senhora de 82, 83 anos na época. A irmã Emiliana era uma senhora que tinha esse tamanho, mas nos cultos de oração ela dava pulo que o pé dela chegava acho que dessa altura. A irmã Emiliana por 30 anos ela orava todos os dias às 3 horas da manhã, ajoelhada do lado da cama dela. A gente uma vez foi na casa da irmã Emiliana e a cerâmica do lado da cama dela era desgastada, que nem John Wesley. John Wesley era um grande pregador e tem um museu, que lá tem a casa, o passeio na casa de John Wesley, que tem 2 buracos ao lado da cama dele, era o lugar que ele se ajoelhava todos os dias para orar. Assim era a irmã Emiliana, o joelho dela parecia joelho de camelo, feio que dói. Mas era uma senhora que toda vez chegava na igreja e falava: pastor, eu orei por você essa madrugada, eu estava clamando ao Senhor pela sua vida nessa madrugada. E ela acordava, por 30 anos ela acordou 3 horas da manhã para orar todos os dias, sem despertador, sem nada, o Espírito a incomodava a orar. E era a senhora do coquinho que segurava a igreja na oração. Então estar com água nos joelhos fala de relacionamento com Deus. Diga assim: eu preciso me aprofundar no relacionamento. Não dá para ficar com águas no tornozelo para o resto da vida. Não dá para viver uma vida superficial com Cristo para o resto da vida. Até porque no livro de Romanos vai dizer que em alguns ouvem a palavra de Deus para a sua condenação. Eu não me lembro agora onde está o endereço do texto, mas quando eu ouvi esse versículo eu falei: como assim ouvir a palavra para condenação? Porque quando nós ouvimos uma palavra e essa palavra ela toca a nossa vida, nós saímos do campo da inocência e agora nós sabemos. Até o momento que eu não sei ainda, eu estou no campo da ignorância, e quando eu estou no campo da ignorância, o meu tempo de ignorância é relevado no céu. Mas quando eu ouço agora uma verdade e eu saio do campo da ignorância, já não há mais como relevar, porque agora eu conheço a verdade. Então esta palavra que é verdade e é salvação para a minha vida, se ela se torna uma palavra ignorada dentro de mim e na minha movimentação, essa palavra se torna agora uma palavra de acusação e de condenação. Porque quando eu falar para Jesus assim: Jesus, eu não sabia, ele vai falar: sabia, quer ver? Põe aqui no telão. Olha lá, você estava no culto, a palavra foi pregada. Ah, mas eu não entendi. Não, você não entendeu? Não, você entendeu sim, porque você saiu comentando da palavra. Ah, não, é que eu não, é que você não quis praticar mesmo. Mas ignorante ou inocente você já não era mais. Então é importante nós nos aprofundarmos na palavra, porque nós seremos julgados no céu pela nossa movimentação, pelas nossas falas. Nós seremos julgados no céu por aquilo que nós obedecemos e desobedecemos. É interessante que Ezequiel, um profeta que Deus dava a ele muitas visões, em Ezequiel 8 ele vai levar Ezequiel também a uma visão dentro da câmara dos sacerdotes. Deus fala para Ezequiel: olha o que os sacerdotes estão fazendo no oculto, no escuro, quando ninguém está vendo. Ezequiel capítulo 37, ele mostra para Ezequiel uma situação caótica. Isto mostra que Ezequiel tinha revelação e tinha intimidade com Deus, porque Deus só segreda o seu coração àqueles que têm intimidade com Ele. Então quando as águas vão dando no meu joelho, isso vai aumentando o meu nível de relacionamento com Ele, com a sua palavra e com a sua verdade. E aí tem algumas coisas que a inocência não cabe mais. Tem algumas coisas que a ignorância não cabe mais, porque ele vai dizer assim: não, você ouviu a palavra. Agora, tudo bem, você discordou, é um direito seu, mas não venha me dizer que você não sabia ou que você não entendia. Vou usar um exemplo bem básico. Quem já ouviu falar de dízimos e ofertas e primícias?
Quem já ouviu? Levanta a mão, você que já ouviu. Diga assim: eu já ouvi já. Então, se você não pratica, você não é um ignorante, você é um desobediente. Você não pode dizer para ele: Senhor, eu não sabia. Não, sabia, eu só não quis obedecer, porque eu tinha os meus argumentos, porque eu tinha as minhas convicções. Então eu não fui inocente nessas situações. Ou seja, eu já estava com água nos joelhos, eu sabia que eu estava adentrando um ambiente do qual era muito revelador, e eu decidi então continuar caminhando. E aí vai dizer que então mediu mais 1000 côvados, e agora ele deu com água nos lombos. Lombo, ele fala de cingir-se para a batalha. Nós cantamos aqui nessa noite. Diga para a pessoa do teu lado: o diabo não está de brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não tem dó do crente. Não acha que se você ficar chorando, não tem... o diabo vai: que dó, para todo mundo, para o inferno, não ataque mais ele, porque agora ele está chorando. Não, é aí que ele vem para cima com tudo para finalizar. O diabo, ele usa palavras para ter legalidade. O diabo, ele usa movimentações para ter legalidade. O diabo, ele usa ações para ter legalidade. E uma pessoa esses dias disse para mim assim, eu não me lembro se a pessoa está aqui nessa noite, mas não foi nada confidencial, então eu posso falar. Falou assim: pastor, mas, não está aqui não é cristão, não é crente, ou evangélico. Foi numa roda que nós estávamos de amigo, e estava bem no meio do carnaval, foi no feriado de carnaval, nós conversamos sobre o endemoniamento das escolas de samba, porque esse ano foi terrível, né? Não sei se você chegou a ver, mas foi nível hard de endemoniamento das escolas de samba esse ano. E até não sei o nome do senhor, mas que ele explicou toda a movimentação espiritual do carnaval. Alguém viu esse vídeo na internet? Eu não sei o nome desse senhor, alguém sabe? É um comentarista, acho que da Globo, e é um carnavalesco. Mas ele fala que na concentração, ali é uma invocação de espíritos mortos, de espíritos de pessoas que morreram, de demônios, naquela concentração antes de entrar na avenida. E quando abre-se os portais da avenida para a escola de samba entrar, então esses espíritos são liberados. E quando fecha-se o portão depois que a escola de samba passa, é aprisionamento desses espíritos atuando na vida das pessoas. O diabo já não está nem mais com vergonha de mostrar suas táticas. E tem muito crente que está levando a vida cristã no oba-oba. O diabo não está de brincadeira. Então cingir os lombos, diz lá em Efésios capítulo 6, cingir os lombos com o cinturão da verdade. Ou seja, cingir os lombos fala de preparação para a guerra, para a batalha. Mas nós estamos muitas vezes adentrando no nosso relacionamento com Cristo, cingindo os nossos lombos para a batalha, mas achando que o diabo vai nos dar alguma trégua no meio desta batalha. Nós cantamos aqui, eu não sei se foi proposital ou não da Aline que escolheu os louvores, mas os louvores eles falaram muito de guerra, de batalha. O inimigo lança laços, embaraços, inimizade, desatenção, descontentamento. O inimigo lança distorção. O inimigo lança muitas coisas. Quantas vezes você já falou A e uma pessoa ficou chateada porque entendeu B? Aconteceu já com alguém isso? Quem que faz isso? Diabo. Gênesis capítulo 3. Deus falou para Adão: olha, se comer dessa árvore certamente morrerás. Essa palavra estava liberada no reino do Espírito. Aí o diabo vai ter um papo com Eva e fala assim: certamente não morrerás. O diabo pegou a palavra de Deus e distorceu aos ouvidos de Eva. Deus falou que vai morrer, mentira. Ou seja, houve uma distorção. E o que nós chamamos isso de guerra, de batalha espiritual. Então, se nós já passamos das águas dos tornozelos, das águas nos joelhos, agora estamos com água nos lombos, isso quer dizer que nós estamos nos preparando para a batalha. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já enfrentou batalhas. Eu não gosto de atribuir ao diabo batalha nenhuma, porque eu sei que o meu Deus me guarda, eu sei que o meu Deus me livra, eu sei que o meu Deus está comigo a todo momento da minha vida.
Eu bati o carro e eu ouvi muitas coisas em pessoas que tentaram me consolar. Mas eu não atribuí, o diabo se levantou. Claro que o diabo se levantou, ele já está de pé. Mas ele vai cair, ele já é um derrotado, porque a vitória dele já foi anulada por Cristo, a vitória dele não existe. Porque a derrota dele já está decretada. Agora que ele se levanta, é claro. O diabo se levantou para cair, mas se levanta. Eu sei que o diabo ele arma laço, ele faz um carro sair do meio do nada para aparecer na frente do outro. Mas eu não atribuo valor nenhum a ele, eu atribuo, glorifico o nome do meu Deus que me deu um grande livramento naquele dia. Meu carro poderia ter capotado, assim como capotou o carro, meu carro bateu o carro do outro moço, capotou. Mas o moço saiu sem nenhum arranhão. Eu estou com umas dor no peito ainda, mas é para não esquecer do grande livramento do Senhor. Mas a minha filha só teve um arranhadinho no rosto. O diabo está furioso, ele sempre esteve, ele não está agora, ele sempre esteve, irmão. Diga para a pessoa do teu lado, o diabo não gosta de você. Eu não vou fazer a obra, porque daí o diabo não fica bravo comigo, irmão. O diabo está bravo porque você nasceu. Você fazendo a obra, não fazendo a obra, o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Ele não gosta de você, ele não gosta de mim, mas nós temos um Deus que nos livra em todas as batalhas. Aleluia! Ontem eu fui pregar de manhã em Bertioga e confesso, fui meio assim assustado na estrada, né? O pastor Mário dirige bem, devagar, né? Mas ainda estou meio com trauma. Aí à noite eu fui pregar, na sexta-feira à noite minha filha estava com 39 de febre. Nós fomos para Bertioga e deixar minha filha com a minha sogra, febril, amoada, desmaiada lá, cansadinha. Nós fomos para Bertioga mesmo assim, Senhor, é o Senhor quem guarda a minha filha. Aí a minha esposa veio para o culto de mulheres, eu fui pregar na conferência, e minha filha veio para cá com febre. Veio para cá com 38 graus de febre. Eu poderia muito bem ligar para o pastor, falar: pastor, eu não vou pregar, eu vou ficar em casa com a minha filha, porque ela está febril. Não, irmão, eu estou no campo de batalha. E se o Senhor não me guardar, em vão é toda a minha prudência e tudo o que eu fizer. Ou eu confio que Deus guarda a minha casa, ou eu vou viver acuado dentro da sala da minha casa. Aí cheguei lá na igreja para pregar, minha filha mandou o WhatsApp: papai, fica tranquilo que eu estou bem. Ainda passou a noite febril, com a respiração cansada. E a gente sabe que isso faz parte de uma guerra, de uma batalha espiritual. Irmão, mas estou com os meus lombos cingidos para a batalha. Ou eu creio, irmão, que Deus está me guardando, ou eu vou me render à inércia. Eu não vou fazer mais nada porque o diabo vai se levantar. Eu não vou fazer mais nada porque é muita luta. Quem é que trabalha? Você passa a luta no trabalho ou não? Sim ou não? É todo dia. Você chega lá, seu patrão faz assim: opa, ainda bem que você chegou, um cafezinho? Seu patrão faz isso? Empresários, o pior patrão que tem é o cliente, né? Né, Edinho? Quando você trabalha numa empresa, deu diarreia, você pega atestado e não vai. Mas você tem um trabalho para entregar, fala para o cliente lá que você está com diarreia. Ele fala: não quero nem saber, eu quero meu vídeo, eu quero minha obra pronta, eu quero meu produto. Mas é porque o diabo está se levantando. Irmão, nós estamos com os lombos cingidos pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus em nós. Aleluia! E aí diz que Ezequiel continuou caminhando.
e agora as águas eram profundas. Ou seja, a água profunda fala de dependência. A água profunda fala de eu mergulhar completamente nele, estar completamente imerso nele, sabendo que ele está cuidando de mim. É eu me entregar sem reservas, é eu me entregar sem esperar nada em troca, é eu me entregar entendendo que ele está cuidando de todas as coisas. Quando eu casei com a minha esposa, eu declarei o meu amor por ela, ela declarou o amor dela por mim. E nós não casamos para ver se ia dar certo o nosso relacionamento. Nós estamos 27 anos casados. Nós casamos para dizer, é para a vida toda, nós vamos viver eternamente. Eternamente não, né? Até que a morte separar lá no céu, a gente vai... Mas eu quero viver eternamente com a irmã. Mas a gente faz uma declaração, não é? Até que a morte nos separe. A gente não fala assim, vamos casar para ver se vai dar certo. Não, a gente mergulha de verdade no relacionamento. Eu não venho para a igreja para brincar de ser crente. Eu não vim para a igreja só para dar um afago, um alento no meu coração. Não, eu vim para a igreja, um dia eu entreguei minha vida para Jesus, e eu fui muito intenso na minha vida, ou na minha entrega para Jesus. Viver na dependência de Jesus, irmão, é maravilhoso. Viver na dependência de Jesus é sentir-se seguro todos os dias, ainda em meio às adversidades. Viver na dependência de Jesus é saber que Ele está nos cercando e nos guardando todos os dias. E estar em águas profundas é nós mergulharmos no conhecimento e sabendo em quem Ele é. Amém? Irmão, se nós tivermos um entendimento que nós precisamos nos aprofundar dele, a gente vai reclamar menos. Diga assim, esse mundo passa. No dia que eu sofri o acidente de carro, a gente é meio tonto para algumas coisas. Você também é, mas eu sou mais. Porque eu acordei, sabe aquele dia que você acorda e você sente que algo vai dar errado? Você já acordou assim? Algo vai dar errado. Não está legal o dia. Mas eu, bobão, e olha aqui, eu sou pastor, pregador da palavra, conhecedor das escrituras, servo do Altíssimo. E eu acordei aquele dia meio, tem alguma coisa que não está encaixando no meu dia. Aí eu acordei, sentei no sofá, como é meu costume, orei ao Senhor, apresentei meu coração a Deus. Falei, Deus, estou sentindo um peso. E aí eu fui escrever eu fui fazer a devocional de um texto de 1 João. E aí eu li aquele texto. Deixa eu pegar o texto aqui, que diz assim, peraí, cadê o texto? Aqui, 1 João capítulo 2, versículo 16, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso no prazer físico, olha, vou ler de novo, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso pelo prazer físico. Então se só tem prazer físico numa relação, é mundano e carnal. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens, ou seja, eu sou bom mesmo, eu sou bom no que eu faço, eu sou o cara, isso é mundano. Aí diz assim, isso não provém do Pai, mas do mundo. Aí no versículo 17, este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Diga assim comigo, tudo vai passar. Você deseja uma BMW, a BMW vai passar. Se deseja uma mansão, a mansão vai passar. Se deseja um bom emprego, o bom emprego vai passar. João, ele estava escrevendo a partir de uma reflexão, e aí ele diz assim, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, aleluia. E aí eu escrevi uma devocional, dizendo assim, este mundo passa, e o contexto da devocional tem gente que às vezes me chama de bobo, e eu me faço de fato de bobo para muitas coisas, eu prefiro perder.
Você não vai me ver discutindo com ninguém. Eu abro mão, você ganhou. Tá bom, você está certo, eu estou errado, beleza. Eu não vou perder meu tempo discutindo nada que não me edifique em Cristo. Mas aí eu escrevi esse texto, depois eu li o texto, eu falei, nossa, texto meio desanimador. Esse mundo passa. E aí depois que eu sofri o acidente, foi no mesmo dia, isso era 8, 9 horas da manhã, e 1 hora da tarde foi a hora que eu sofri o acidente, e depois eu falei para minha esposa, eu senti que algo ia dar errado, mas eu deveria ter pedido para ela orar, e 2 vezes eu olhei para ela e falei, vou pedir para ela orar, eu falei, de nada, isso é coisa da minha cabeça, coisa do meu coração, nada a ver. Saí, vim para a igreja, fiquei aqui na igreja no período da manhã, voltei para casa, para pegar a Rebeca para levar para a escola, cheguei em casa, olhei de novo para ela, falei, acho que eu vou pedir para ela orar, pedi nada, essa coisa da minha cabeça, coisa do meu coração. E aí nessa que eu saí de casa, eu bati o carro. Num ambiente profético, quando nós estamos em águas profundas e estamos na dependência de Deus, nada do que sobe ao nosso coração é de nós mesmos, é Deus nos avisando, é Deus nos direcionando, é Deus nos guiando, porque nós estamos mergulhados e imersos nele. Mas às vezes o nosso orgulho não deixa, às vezes os nossos achismos não deixam. Nós dizemos que estamos na dependência dele, mas como o João diz aqui, nós somos muito cheios dos nossos argumentos humanos, porque nós queremos ganhar, porque nós queremos ter razão, porque nós queremos dizer que a nossa visão é a melhor visão, quando na verdade nós não temos visão nenhuma se não vier dele, nós não fazemos nada se ele não permitir, nós não temos nada se ele não nos der. Tudo é dele, por meio dele, porque para ele são todas as coisas. Aí depois que Ezequiel está mergulhado nas águas profundas, o que Deus faz com ele? Pega ele agora e coloca ele num lugar seguro. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus não vai te deixar afogar. Deus não vai te deixar morrer afogado. Pedro, quer sair do barco? Pode vir, Pedro. Aonde Jesus estava quando Pedro saiu do barco? Alguém lembra dessa passagem? Jesus nesse momento estava andando sobre? Pedro andou sobre as águas? Sim ou não? Mas ele afundou depois, não afundou? E Jesus estava onde? Do lado. Pedro afundou e Jesus falou assim, vem cá Pedro, vem cá, oh meu Deus do céu. Jesus pega Pedro e põe Pedro de volta dentro do barco. Jesus julgou Pedro, acusou Pedro, apontou Pedro? Não. Mergulhar em águas profundas é nós entendermos que quando não der mais pé, que quando a correnteza estiver nos levando, Jesus vai nos pegar e vai nos colocar num lugar de segurança de novo. Como é isso? É a hora que você estiver lá numa crise terrível financeira, a hora que você falar, não tem mais nada para comer, Deus fala, calma, tem uma barrinha aqui de cereal, come aí, de fome você não morre. E aí depois que passa tudo isso, você olha para trás, quem aqui já viveu testemunhos assim? E você fala assim, gente, como que eu passei por isso? É assim ou não é? Porque nas águas profundas, depois ele pega Ezequiel e agora põe em lugar seguro, à margem do rio de novo. Ou seja, Ezequiel, você entrou pelo tornozelo, joelho, lombo, mergulhou em águas profundas, e então ele pega Ezequiel e agora traz de volta Ezequiel a um lugar de segurança. Ou seja, quando eu confio nele, quando nós confiamos nele, ele sempre vai nos fazer voltar ao lugar de segurança. Pode ficar meio cansativo, mas eu vou falar do acidente de novo. Quando eu cheguei em casa às 18 horas mais ou menos, e eu sentei no sofá da minha casa, todo estrupiado, eu fiz assim, ó, Deus, obrigado, porque do lugar que eu saí, o Senhor me trouxe de volta, sem carro, estourado, mas eu estou no lugar de onde eu saí.
num lugar de segurança. Foi isso que ele fez com Ezequiel. Está na margem do rio, Ezequiel, vai. Aí a hora que Ezequiel estava lá, em águas profundas, ele pega Ezequiel e coloca de volta Ezequiel no lugar de segurança. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 127, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar se o Senhor não, ao contrário, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os pedreiros. Ou seja, a minha construção, a sua construção em Deus é nele, é por Ele e é para Ele. Aleluia! Então hoje eu olho 10 dias passados, eu falo, uau, já passou 10 dias. Teve gente que falou para mim, para minha esposa, o que Deus está falando com vocês? Nada. Não, eu posso ser muito sincero, em 10 dias que eu sofri um acidente, Deus não me falou nada, e Ele nem tem que falar nada. Aí o que você tirou de lição? Presta mais atenção no trânsito. Não estava no celular, graças a Deus, mas eu estava de cinto de segurança, minha filha no banco de trás, do cinto de segurança e na cadeirinha. O que Deus falou comigo? Presta atenção, olha para frente, não desvia do foco. Ah, mas eu estava prestando atenção, um carro atravessou a minha frente. Isso são acidentes que acontecem ao longo do nosso dia, mas continue crendo que eu estou cuidando de você. Eu não sei quantas lutas você já passou em Cristo Jesus, ou se está passando alguma, mas eu quero declarar que sempre o Senhor vai te trazer um lugar de segurança, que é na presença dEle. Sabe o que vai dizer lá? Ezequiel capítulo 47 vai dizer que Deus coloca Ezequiel na margem do rio, e em volta da margem tinha árvores maravilhosas, árvores frondosas, árvores lindas. Árvore simboliza homens, pessoas. A Bíblia vai dizer no Salmo 1, versículo 3, que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós entrarmos num lugar onde nós perdemos o controle, Deus sempre vai nos colocar de volta num lugar de segurança, rodeado de pessoas que de fato se importam com a nossa vida. De fato, Ezequiel estava junto de árvores, e aí Deus vai falar para Ezequiel, olha, essas árvores, olha aí, Ezequiel capítulo 47, gente, eu fechei a Bíblia. Ezequiel 47 no versículo 8 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. O versículo 7 diz assim: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Pega na mão de uma pessoa que está próxima de você e fala, meu irmão, eu preciso de você. Dá um tapinha nas costas aí, se não tem ninguém do seu lado, aí dá um tapinha, fala, irmão, preciso de você, meu irmão. Nós precisamos uns dos outros, porque hoje o Senhor está nos dizendo, olha, eu quero que você, o relacionamento comigo seja gradativo. Está com água no tornozelo, vai mais para o fundo. Está com água no joelho, vai mais para o fundo. Está com água nos lombos, pode ter certeza que eu estou cuidando de você. Mergulhou nas águas profundas, na dependência minha, saiba que eu não tirei o olho de você. E na hora que seus pés não tocarem mais o chão, eu te coloco trazer no lugar de segurança, rodeado de árvores frondosas, lugares abençoados, lugar de estação de frutificação. E eu quero encerrar lendo um texto que está em Lucas capítulo 6 versículo 29. Lucas capítulo 6 versículo 29. Uma vez eu preguei uma mensagem, não me lembro quando foi, faz bastante tempo, e o tema da mensagem era: eu prefiro perder, ou eu sou um perdedor. Não, eu sou um perdedor, não era. Era alguma coisa nesse sentido, eu prefiro perder. E o contexto da mensagem era que às vezes nós queremos ganhar discussões com Deus.
Às vezes a gente está remando, a gente está lá na água profunda tentando nadar contra a maré. Você já tentou nadar contra a correnteza? É fácil? Você nunca vai ganhar. Às vezes nas enchentes a gente vê pessoas descendo do carro achando que vai conseguir sair nadando naquela correnteza da enchente, e normalmente essas pessoas morrem, porque elas desafiam a força da correnteza. Nas águas profundas não é para a gente desafiar Deus, discutir com Deus, é para a gente se lançar na dependência dEle, porque o rio de Deus sempre vai dar no melhor lugar. O rio de Deus sempre vai nos levar no melhor lugar. E Lucas capítulo 6, versículo 29, quem achou diga amém. Diz assim: ao que te ferir numa face, oferecer-lhe também a outra, e ao que houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei-los vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem do mesmo jeito. E se emprestares àqueles de quem esperai tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém. Aqui Deus está falando do caráter dele. Se você mergulhar na profundidade da presença dele, você vai ver que não há semelhança entre uma pessoa que conhece a Cristo e uma pessoa que não conhece a Cristo. Ele vai dizendo assim: se você amar somente quem te ama, isso o pecador faz, é fácil. Agora você revela o verdadeiro caráter de Cristo quando você está nas águas profundas com Ele, e você vive na dependência dele. Então alguém te feriu, você vai perdoar. Porque águas profundas, diga assim comigo, fala de entrega. Nós precisamos ter um nível de entrega maior, irmão, na nossa vida. Nós precisamos parar com meias entregas para Deus. Nós precisamos de falar para Deus: ah, Deus, eu estou mais ou menos com o Senhor. Ou, irmão, nós nos lançamos no relacionamento com Ele, ou nós vamos ficar com a aguinha no tornozelo para o resto da nossa vida. Ou nós vamos ficar na beira da praia, olhando todo mundo mergulhar e dizendo assim: ai, que vontade, que legal, que é bonito mergulhar lá no fundo, mas eu não quero me arriscar. Na presença de Jesus não tem isso. Ou nós decidimos nos entregar totalmente, ou vamos ficar com a aguinha no tornozelo para o resto da nossa vida. Agora, água nos lombos é bom, mas Ezequiel não ficou com água nos lombos. Água nos lombos fala de um lugar de instabilidade. Você já foi na piscina ou na praia e ficou com água nos lombos? Que é na cintura? É um lugar do quê? De instabilidade. Sim ou não? Você fica instável quando você está com água por aqui. Se alguém te empurrar na água, você cai, porque você não está totalmente seguro. E era isso que Ezequiel estava dizendo: o nosso relacionamento com Deus tem que ser progressivo. Ou seja, irmão, está com água no tornozelo, dá mais uma andadinha. Está com água no joelho, dá mais uma andadinha. Está com água nos lombos, dá mais uma andadinha. Até onde? Até o lugar de entrega total. Até o lugar que você não enxerga mais o seu eu. Até o lugar que você olha para o seu inimigo e fala: Deus abençoe sua vida. Até o lugar que alguém te dá um tapa na cara, você fala: dá um tanto trabalho dar outro. Você já viveu assim? Dá um trabalho levantar a mão e dar outro tapa. Ah, tá bom, você ganhou a guerra. Vai ser um momento que alguém vai te xingar no trânsito, você vai dizer assim: ô, seu barbeiro. Tá bom. É o lugar que você vai dizer: ah, não quero levar desaforo para casa. Não, jogue desaforo aos pés da cruz, é isso que ele está dizendo.
O lugar de dependência, se você hoje está passando uma situação financeira difícil, é você dizer: Senhor, eu creio que amanhã virá a provisão do Senhor. É você dobrar o teu joelho, abrir o teu armário, sair da geração, né? Eu estava falando isso ontem, geração cartão de crédito. É onde a gente faz as coisas do nosso próprio jeito. Quem tem cartão de crédito não ora mais, vai lá e compra. Quando não tinha cartão de crédito, a gente tinha que orar, né? E eu falo isso da minha vida, do meu testemunho. Quando eu não tinha cartão de crédito, a minha esposa sabe disso, acabava a comida lá na nossa casa em Bertioga, não é? A gente sabe o que nós fazíamos, eu e ela está aqui, a gente abria o armário, os dois ajoelhavam na frente do armário, ficava com a mão estendida: Senhor, manda arroz, a gente não tem arroz para comer. Hoje eu posso testemunhar que eu já vivi situações da minha vida que na nossa geladeira só tinha uma garrafa de água, de nós termos que abrir a geladeira e falar: Senhor, hoje só temos uma garrafa de água. Agora, o que é a geração cartão de crédito? Acabou o arroz, vamos no mercado, mas não tem dinheiro, mas tem cartão, depois a gente paga. A gente nem ora mais. Senhor, manda a tua provisão, Senhor, manda o teu sustento, manda o teu cuidado. Senhor, manda. A gente não tem o cartão de crédito no bolso. Assim nós estamos levando a nossa vida, a gente está parando de orar, porque estamos dizendo para Deus: Senhor, o lugar de águas profundas é bom, mas eu preciso de boias, porque eu quero viver da minha maneira, do meu jeito. Mas que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, eu quero mergulhar nessas águas profundas. Amém? Vamos orar? Diga para a pessoa que está ao teu lado: mergulha no rio de Deus, irmão. Entrega tudo que você tem para entregar. Entrega tudo. Ontem, na hora que eu fiz essa oração, através dessa palavra, irmão, saiu uma moça do fundo da igreja e veio colocar o isqueiro no altar. Um casal de namorados saiu de lá e correu para frente. A gente precisa colocar nossa relação em Deus. Sabe, às vezes a gente está com isqueiro no bolso. Até o pastor Cris, na hora de eu ir embora, ele falou: pastor, quer levar o isqueiro? Eu falei: não, fica para você o isqueiro. Aí até minha esposa falou, né? Falou: não, você podia ter trazido o isqueiro só para mostrar, né? Como testemunho. Porque às vezes nós estamos andando com o isqueiro no bolso. Jesus está falando: entrega os seus vícios. Ah, Jesus, mas eu vou tremer, eu não vou conseguir. Não, irmão, nessa noite deposita diante dele. Talvez você está cheio de argumento, falando: não, eu só preciso do momento para apresentar os meus argumentos. Jesus está falando hoje: põe no saco, amarra e joga no lixo. Talvez hoje você está com o teu dízimo no bolso, falando assim: não vou entregar meu dízimo não, porque eu tenho muita conta para pagar. Entrega! Talvez você está cheio de questionamento. Se Deus não está falando nada, não fale nada. Nesses dias tem muitas pessoas perguntando: o que Deus está falando sobre assim? Eu falei: nada. E o carro deu perda total? Se der, amém. E se não der, amém também. Aí minha esposa é profeta, eu ficava por ali: aí o que Deus está falando? Não, nada. Deus está falando nada. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisas que Deus não vai falar. Deus não vai falar para você: perdoa. Ele já falou. Deus não vai falar para você: dizima. Ele já falou. A gente prega dízimo aqui só por protocolo. Mas o certo seria, sabe o quê? Ter um cesto aqui na frente, as pessoas já entrarem dando o dízimo. E as pessoas já receberem, como acontece com muitas pessoas durante a semana, um monte de pix cai na conta da igreja. Ou seja, a pessoa não está num culto, ela está cultuando lá no trabalho, ela está cultuando na casa dela. Então caiu o dinheiro na conta dela, ela transfere o dízimo dela, porque a vida dela é um culto. Ela não precisa de um culto, porque a vida dela é um culto. Então se coloque em pé para nós orarmos.